Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Geneticast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o Gen Melhor. Dentre todas as áreas de estudo do melhoramento genético, a aplicação de modelos biométricos é fundamental para selecionarmos os melhores genótipos observando o fenótipo. Pôr a mão nos efeitos que os alelos possuem para a expressão da característica é uma das maravilhas que fazem com que o melhoramento genético funcione e tenha o êxito que tem. Só que ninguém melhor que o nosso convidado para nos contar o quão necessário é a biometria para se fazer o melhoramento genético, seja ele vegetal ou animal. Formou-se em agronomia na Universidade Federal de Viçosa em dezembro de 1980. Fez mestrado em genética e melhoramento pela mesma instituição e doutorado em agronomia pela Universidade de São Paulo, na Exalc. Tem experiência na área de genética com ênfase em biometria. É autor dos aplicativos computacionais Genes, GBOL, GQMOL e GDM, para análise de estudos biométricos e genômicos. É autor de mais de 650 artigos científicos, também de vários livros, dentre eles Modelos Biométricos Aplicados ao Melhoramento Genético, Estatística Genômica, Introdução à Genética Quantitativa, Fundamentos da Genética, Biometria Aplicada ao Estudo da Diversidade Genética, Biometria Aplicada ao Melhoramento de Soja, Inteligência Computacional Programa Genes, e agora, o mais novo livro, Análise Multivariada Aplicada. Ele é o nosso convidado aqui no Geneticast, professor Cosme, é um prazer em recebê-lo, seja muito bem-vindo. Bom, gostaria de dizer que a satisfação é enorme de ter recebido esse convite, falar com vocês, agradecer ao Dimar, agradecer a Jaqueline, agradecer a Poliana pelo esse convite e, em extensão, agradecer a todo o Gen Melhor pela iniciativa e pela oportunidade que está me dando para a gente conversar um pouco. Portanto, a gente está disponível e é uma satisfação enorme. Então, nós que agradecemos a presença do senhor aqui e como primeira pergunta, nós gostaríamos então de começar a conversar com o senhor sobre o quanto a biometria ela é importante para o melhoramento de plantas. Pois bem, a área de melhoramento de planta ela é muito ampla, né? Ela envolve profissionais de diversos setores, porque ela pega uma população inicial, né? E ela requer que essa população ela seja trabalhada, ela seja melhorada, né? Tem que ter um produto final de melhor desempenho, seja ela de maior produção, de melhor qualidade. E nessa tarefa, ela envolve vários tipos de profissionais. É necessário o agrônomo, para que ele possa, então, conduzir a sua população. É necessário um indivíduo da antropologia, da fitologia, dos solos, envolve todo o conhecimento da agronomia. Envolve como é necessário tomar decisões em relação a qual população melhorar, qual característica investir, quanto de tamanho de parcela e tudo mais. Então ela começa a demandar outras áreas, como por exemplo a parte da estatística, a parte da computação. E existe também nesse conjunto a área biométrica. E a área biométrica ela é destinada a analisar, processar dados, orientar e tomar decisão. Então ela é indispensável no programa, onde há muito gasto de tempo, de dinheiro, de esforço, e no final colhe-se um conjunto de resultado e precisamos tomar decisão. Precisamos interpretar fenômeno biológico. Então, a área biométrica é uma área que agrega conhecimento da estatística, agrega conhecimento da computação e agrega conhecimento de genética e torna-se indispensável para o processo de tomar decisão. Então, a gente acredita que é muito importante, que forma profissionais que certamente são de interesse para todas as empresas que lidam com a área de melhoramento genético. Com toda a sua experiência, né, ao longo desses anos na carreira de docência, atuando nessa área, como é que você enxerga a biometria quando iniciou a sua carreira em relação à atual biometria praticada? Se fôssemos traçar um paralelo das análises realizadas, das condições experimentais, como têm ocorrido os avanços? Certo.
Bom, eu acho que nesse contexto, muitas instituições, pesquisadores internacionais, nacionais, e Viçosa em especial, deu uma contribuição muito grande, né, em se tratando de área biométrica. O melhoramento é uma ciência em extrema evolução, né? Nós passamos pela fase de marcador molecular, de processamento de dados, então é um processo de evolução. Então, traçando um paralelo, eu vou me permitir, na minha época de início de trabalho, que eu me formei lá em 1980 e terminei o meu mestrado em 83, então o paralelo vai ser o que a gente tinha antigamente e hoje, né, basicamente 40 anos depois, como é que eu faço essa leitura. Mas vamos datar nesse meu início e agora no meu final de carreira, ou pelo menos já na fase final. Então, o melhoramento em si, ele começa com as técnicas de melhoramento, certo? Então, isso era importante. O melhoramento existe antes das leis de Mendel, era sempre praticado, mas começa, então, depois das leis de Mendel, tem que incorporar mais ciência, certo? Ou seja, mais tecnificado. Mas, em determinado momento, o melhoramento se fundamentava nos métodos. Como que eu posso conduzir o melhoramento? Eu posso conduzir por meio de família de meio-irmãos, família de irmão completo, famílias S1, será que eu tenho problema de depressão endogâmica, como é que funciona a heterose e tudo mais. Então, os métodos de melhoramento, e nisso a gente então teve a revelação de muitos grandes melhoristas, né, que atuavam no melhoramento do feijão, do milho, professor Paterniano, professor Clibas, professor Tuneu. Então, aqueles grandes melhoristas que eram, né, com as grandes teorias de conduzir a população. E nisso surge, então, a necessidade de explicar tecnicamente ou geneticamente como é que isso funciona. Qual a vantagem de se ter meio-irmão, irmão completo ou coisa desse tipo? E isso a genética quantitativa explica. Tá? Vocês, estudantes, aqueles profissionais da área de genética, vão ter que aprender o que é transformar uma população em famílias. Quais são as consequências da genética. Então, com isso, o meu ambiente lá de 1980 até 90 era um ambiente de método de melhoramento. Pois bem, mas a gente começou a perceber que era necessário ter dados, um conjunto de dados, precisava ter planejamento, e nisso a estatística foi muito importante, né? Os blocos Lacaze, os princípios da estatística, e aí nessa época isso era suficiente. Então era suficiente a gente observar os princípios básicos da estatística para colocar no melhoramento para responder às questões de método de melhoramento. Mas a gente começou a perceber que era necessário ir além. Ou seja, a parte começou a se dar o corpo da biometria. Assim como a genética quantitativa explicava a heterose, a biometria explicava como medir a heterose. Assim como a genética quantitativa explicava o ganho de seleção, a biometria calculava o ganho de seleção. Então, as técnicas começou então, a dar importância, não só os métodos, mas a orientação. Então, apesar de já existir dentro da genética quantitativa, que no melhoramento tem várias áreas importantes, né? Tem a molecular, citogenética, mutagênese, e tinha a quantitativa, que era importante. A quantitativa ramificou na biometria. Isso por volta e consolidou. Então, antigamente, isso não era tão relevante. Ou seja, era algo que se agregava ao melhoramento. Era algo que a gente chama marginal nessa época. Importante, mas marginal. Passado esses anos, né, onde a gente começa a trabalhar com mais coisas, com mais características, com mais informações moleculares, com mais dinheiro, a escassez de recursos, as empresas numa competição muito grande, o processo de análise de dados, de tomada de decisão, assume uma importância muito grande. Então, hoje, além de ajudar a elucidar fenômenos, hoje é indispensável no processo de tomada de decisão. Todo mundo tem recurso escasso de mão de obra, de terreno, de insumos e tudo mais, e você não pode ir por tentativa. Né? Então, você tem que reunir e ganhar e ser o mais rápido possível e ganhar o máximo possível. Então, hoje, a biometria
tomou um corpo muito grande, né? Então, hoje, a biometria que era auxiliar passa a ser um profissional indispensável junto com a equipe de melhoramento. Então, essa que é a minha visão. Sai de um ponto de agregação, de ajuda, a um protagonismo altíssimo nos dias atuais. Professor, este ano o portal Gênesis está completando 30 anos, certo? Isso. O Gênesis News, que é uma página do senhor no Facebook, conta com aproximadamente 4.200 seguidores, e onde o senhor deve contribuir com esses usuários, respondendo dúvidas diariamente. Eu imagino que uns 5 a 10 usuários no Brasil e fora do Brasil, em média. Isso. E eu acho interessante que isso o senhor realiza de forma praticamente instantânea, né? E até muito tarde da noite, 10. Exatamente. E então nós gostaríamos de saber qual é o segredo do programa estatístico Gênesis ter abrangido tantos pesquisadores e estudantes e ser o sucesso que ele é hoje. Certo. O programa Gênesis, de fato, é uma satisfação enorme. É algo que saiu, que eu comecei, não era do meu planejamento. Quando eu formei em agronomia, quando eu comecei mestrado, eu queria ser melhorista mesmo. E na tentativa de auxiliar colegas, eu comecei então a ajudar cada um a fazer certas análises. E eu sabia, eu nunca fiz um curso de informática formal, nunca fui para a sala de aula para ter um curso. Eu peguei um livrozinho, um computador que a gente tinha muito rudimentar, naquela linguagem residente, que a gente chamava, linguagem basic, e comecei a fazer meus programas, né? Resolvi o problema de um, resolvi o problema de outro, e foi tomando corpo, né? E isso, então, eu juntei e percebi exatamente, isso é fundamental, que era necessário, né? E era necessário conhecer os métodos e disponibilizar os métodos. Então, às vezes, eu vi um colega fazendo uma tese de análise de estabilidade da BRA e Rússia. Então, eu aprendia e disponibilizava. Mas eu falava, não, mas ele não quer. O outro pode não querer BRA e Rússia, o outro pode querer Fino Wills, o outro quer TAI, o outro bissegmentado. E eu, ao invés de fazer um método, eu fazia 5, 6, 10 métodos. Índice de seleção, a mesma coisa, Pesek Baker, Smith Reis, e assim vai. Correlações. Então, foi crescendo no intuito de ajudar. Mas ajudou não só os outros, mas também a mim, porque ao criar a disciplina modelo biométrico, se a disciplina e o livro era o braço direito, o Gênesis era o braço esquerdo. Uma coisa ajudava a outra, né? Então vem disso, da formação, a base da formação das disciplinas, que foram replicadas, né, praticamente no Brasil todo, o livro e texto, e aí o Gênesis foi como agregado, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, tem mais de, não sei se 1.800 citações do artigo lá na Acta, e acaba sendo interessante, porque a gente conseguiu fazer algo simples, né? O Gênesis é extremamente simples, de fácil, então as pessoas não querem, no melhoramento, elas usam a genética, usam os princípios, mas não querem todo dia estar deduzindo fórmula, estar, né, questionando isso, aquilo, quer resolver seu problema. Então, o Gênesis é um software simples que resolve o seu problema. Ou seja, gera informação, né? Às vezes você passa 1 ano, 2 anos, sem analisar os dados, mas se você entrar no Gênesis, é só preencher aquilo, ponto final. Você não vai ter que lembrar dos comandos, não. É algo extremamente simples e rápido. Então, hoje, a gente acredita que o Gênesis seja uma contribuição, mais de 30 anos sendo utilizado, é bem citado, tem a comunidade, atinge o Brasil, atinge o exterior. Eu me surpreendi, de fato, algo que não se planejou. Mas, de toda forma, fica aí uma lição da perseverança, né? Eu não desisti. Veja, é um Deus nos acuda, porque durante esse tempo todo, de 90, se eu comecei com a linguagem, o próprio Windows foi caminhando, foi mudando, e isso gera um trauma, eu preciso mudar, né? Se você falar aqui, olha, você tem que mudar ali uma vírgula. O Gênesis hoje, acho que são cerca de 600 projetos executáveis. Cada projeto tem mais de 3 ou 4 procedimentos. Então, nós estamos falando em termos de 2.000 procedimentos biométricos.
Então você fala, não, o Gênesis tem que ter uma cara, a tela agora tem que ser vermelha, tá certo? Então você vai mudar 20 mil procedimentos. E isso demanda aí 1 semana, 2 semanas, ou seja, a gente tem muitos motivos para desistir. Às vezes as pessoas recebem, baixa, mas é muito complicado na hora que você fala, saiu o Windows 10, o Windows 11, sei lá das coisas. Tanto é que alguns aplicativos, que é excelente, por exemplo, o SAEG, que é muito bom na área de genética, hoje em dia nós temos dificuldade de usar, praticamente só funciona no Windows XP, dado que o autor não trabalha mais na atualização, então ele ficou desatualizado, né? Mas é um trabalho importante de perseverança e eu fico feliz que está sendo útil. E mesmo quando as pessoas tenham dúvida, 10 horas da noite, no sábado, domingo, eu sinto feliz em contribuir com essa pessoa. Não, se eu tiver um tempinho, estiver acordado, eu vou responder. Eu não durmo sem responder, não. E qual é a história do gato? Qual é a história do gato? O gato sempre me ajuda. Tem um por aqui, pertinho aqui, acompanhando a entrevista. São os meus melhores ajudantes aí, né? Mas é bom, eu me sinto feliz em ter essa possibilidade de ajudar, né? Acho que hoje mesmo estava um problema um pouquinho complicado. Eu falei assim, olha, eu preciso, só tem uma maneira rápida de fazer isso aí, nós vamos para uma entrevista, nós vamos compartilhar a tela, né? E as pessoas normalmente não sabem que sou eu que respondo, e nem faço questão de que ele saia. Mas hoje eu tive que me apresentar, né? Aí o camarada ficou todo sem jeito, poxa vida, eu estou com um problema, você gastando seu tempo para responder, é claro. Aí eu conheci o rapaz, né, acho que é do Piauí, uma satisfação enorme conhecer o professor, e é uma satisfação minha também, né? Uma alegria muito grande. E teve alguma história inusitada, assim, que você já na conversa com os usuários que... Tem muita conversa. Tem gente que está afim até de conversar apenas. Engraçado, que uma conversa interessante que o Gênesis tem uma série de procedimentos. Eu, quando falo no Gênesis, eu fico entusiasmado, né, com os procedimentos, com a biometria, com a importância. E a pessoa conversa. Ela queria saber como é que eu desenhei aquele cubo. Não tem o cubo do Gênesis? A maior preocupação dela era saber o que era o problema do cubo. Minha filha, bom, isso eu não sei onde é que eu fiz, danado esse cubo, não era isso que eu estava pensando ao fazer um programa. Mas era, tá certo? Era a preocupação dessa pessoa, e acaba acontecendo alguns casos assim, sabe? Mas eu levo na brincadeira e está tudo bom. É ótimo. No episódio passado, no 6º episódio que a gente gravou, a Nainê, ela comentou essa sua versatilidade em atender, sempre disposto a atender e resolver os problemas na hora ali. O estudante bate na sua porta e na hora você já está procurando resolver o problema. Mas é dessa maneira que a gente aprende também, sabe? Às vezes as pessoas vêm com uma pergunta e alimenta exatamente a nossa criatividade, a nossa vontade de dar uma resposta. E eu gosto de escutar a solução da pessoa, porque ela trilhou um caminho diferente. E eu já tenho uma resposta viesada, né? Porque assim seria fácil. Problema A eu já vivi, que é problema várias vezes, são só essa. Mas é bom escutar a dúvida, porque a dúvida significa que ela caminhou um caminho que eu não caminhei. E, de certa forma, ela tinha razão. Ou encontrou um obstáculo, que é uma solução. Então, essa vivência com as dúvidas é muito importante. Eu, em outras entrevistas, eu fiz uma entrevista recente, deixei claro algo que foi importante para a minha vida, e eu acho que é bom registrar aqui também. Talvez o sucesso, se é que eu tive um sucesso na vida de análise de dados, interpretação, ela se deve especificamente às parcerias que eu fiz, tá certo? A abertura de porta que eu tive, tá certo? Então, a Jaqueline estava falando sobre o livro, eu escrevi um livro eu fui coautor de um livro com o professor Tuneu, Biometria aplicada ao melhoramento da soja. Poxa vida, isso é uma satisfação enorme, apesar de eu ter feito, comecei a minha vida no mestrado com uma tese em soja, mas depois eu fui contratado, fui comigo. Mas tecnicamente, ou seja, corri o risco de eu nunca ter plantado um pé de soja na vida, e um convite do professor Tuneu, que é um melhorista de renome internacional,
E ele, tá certo, me identifica como parceiro. E essa parceria construída não foi de um dia, não. Foi de 30 anos trabalhando junto. Então, não só esse atendimento que os alunos vêm, mas eu também, quando procuro, então as pessoas abrem as portas para mim. Então, foi isso aí que consolidou, que permitiu ter uma visão diferenciada e ir para frente. Então, devo muita obrigação a muita gente aí que me ajudou muito nessa trajetória. Agora, o senhor falou que abriu muitas portas, mas o senhor foi um dos pioneiros aqui com as redes neurais, né? Principalmente a aplicação dela no melhoramento genético. Como é que você vê a potencialidade dessa e de outras ferramentas que têm surgido na área da inteligência artificial? Olha, para mim, isso é o futuro, tá certo? Isso é algo muito interessante. Bom, tudo tem o seu potencial, tá? Então, é o futuro em termos de predição e classificação. Existem outros problemas que certamente são resolvidos com outras áreas, com outras demandas. Mas na área de análise de dados, tem um potencial muito grande. Primeiro porque a gente precisa trabalhar com a complexidade do fenômeno que a gente normalmente estuda. Até então, né, a gente pôde trabalhar com uma certa simplicidade. Ou seja, vocês aprendem, muitos de vocês fazem um curso de mestrado, doutorado em genética e melhoramento, e vai ser comum que o professor diga para você que nós vamos negligenciar a epistasia. Nosso modelo é aditivo dominante. Então você faz o ensaio de família de meio-irmão, mede a variância aditiva, família de irmão completa, a variância aditiva dominante, e essa epistasia passa só de longe. Bom, hoje em dia a gente precisa ter mais informações. E a gente está pagando por isso. Certo? Não é porque a gente precisa, não, a gente está pagando por isso. Eu quero informações moleculares, isso não é barato, não é medir uma altura de planta, uma fluoração, isso tem que ser pago. Eu quero informações de NIR, de espectro infravermelho, então isso são informações adicionais de grande volume, né? Não é uma característica, 10 características, então são 50 marcadores, 2.500 informações dos espectros. Isso demanda uma área mais robusta, né? Então, hoje em dia, vai chegar para você esse tipo de dado, que não chegava para mim, certo? Eu, 20 anos atrás, eu analisava um conjunto de dados. Não precisava pensar que aquele meu conjunto ia multiplicar por 10, por 100. Não ia, certo? Então, eu vivi com aquele ferramental resolvendo o problema da época. Hoje, os problemas multiplicaram. Então, se você for analisar uma imagem, é um Deus na acuda. Porque aquilo lá é RGB, tem camada, 3 camadas, uma imagem é milhões de dados. É mais do que uma série de experimentos, uma rede experimental. Então, aquele ferramental que eu tinha, hoje eu preciso me adaptar. Porque vai ser a realidade. Certo? Vai ser a realidade do indivíduo. Bom, aí surge uma série de procedimentos. Entre eles, a inteligência computacional. Por que a inteligência computacional é interessante? Porque, primeiro, que envolve a palavra computacional. Então, já deixou de se fazer na calculadora, à mão. Então, o computador passa, por definição, ser um instrumento indispensável para você. Até então, era algo que você usava para sua comodidade. Fazer uma análise de variância. Você vai usar o computador, mas se você quiser ter paciência, você faz à mão. Teste de média, você faz à mão. Correlação, você faz à mão. Mas agora, predizer uma característica a partir de informação de 5.000, 10.000 marcador molecular, você não vai fazer à mão. E você precisa dessa informação. Então, nada melhor do que o computador. E o computador, ele não precisa ter solução única. Ele precisa ter um paradigma diferente. E aí que surge aí o contraste entre o paradigma da estatística e o paradigma da inteligência computacional. E o computador trabalha exaustivamente e manda ver a responsabilidade dele. Então, hoje eu acho que é necessário, o problema existe e requer uma solução. E a solução boa vai passar por inteligência computacional, sem dúvida nenhuma que vai. Então, pode aprender isso aí, que eu acho que é fundamental, né? Analisar dados enorme,
acesso remoto, né? Banco de dados que vai estar depositado na nuvem, né? Em servidores, você tem que acessar. É uma outra realidade e você tem que estar atento, porque o problema já chegou e a solução já está aí. Então não adianta adiar. Há 20 anos atrás não existia o problema, né? Agora hoje existe o problema. O senhor este ano, então, solicitou a aposentadoria, mas continuou como professor voluntário na UFV. Mesmo com esse feito, sei que não mudou muito a carga horária de trabalho. Talvez tenha apenas redirecionado algumas atividades. E diante, então, de tantos orientados que o senhor tem, artigos e livros, como nós já comentamos nesses 40 anos de carreira, o que o senhor considera como sendo sua maior contribuição para o meio científico? Em termos de contribuição, eu trabalhei 40 anos fazendo apenas uma coisa, que é biometria. Tá certo? A única coisa que eu fiz foi biometria. Então, se eu pudesse resumir tudo, seria a biometria. Ou seja, foi consolidado, não resta dúvida que os livros de modelos biométricos, né, modelos 1, modelos 2, são mais de 1000 páginas de biometria, são citados 4.700 vezes, se for lá no Google. Então, tudo é biometria. Diversidade é biometria da diversidade. Genômica é genômica. Inteligência computacional aplicada ao melhoramento. Então, tudo é biometria. Então, a contribuição, muitos fizeram biometria, tá certo? Muitos que trabalhavam com genética, com melhoramento, com genética quantitativa, eles trabalhavam com métodos de genética quantitativa. Aí a gente deu a cara, o corpo, a definição, tá certo? Ele moldou ela mais clara e hoje é necessário que se defina explicitamente o que é biometria. Se fosse há 40 anos, o que é biometria? Não, isso é método de genética quantitativa, tá certo? Um método, 1 ou 2 métodos. Hoje nós estamos falando aí mais de 1.000, 1.500 métodos, então eu contribuí para dar o corpo à biometria. Então, se me perguntasse o que eu fiz profissionalmente, eu fiz biometria. O que me realizou profissionalmente foram as boas amizades, né? Isso aí, eu abri caminho e me sinto acolhido pelos meus atuais orientados, tá aí vocês, né? Com esse convite, eu tenho certeza que é mais do que um convite profissional, um convite que tem aí um respeito, um apreço recíproco, tenho certeza disso. Meus ex-orientados, os meus colegas, temos aí amigos de profissão, que é raríssimo. Olha, vou dizer para vocês, se você chegar no final da profissão sua, né, com amigos de colegas de trabalho, unido, né, veja aí que o Moisés, o Léo, o professor Pedro, acordam, vão criar a disciplina, vão, aqui na reta final, nós estamos criando, nós estamos querendo escrever livros novos, com entusiasmo. Então isso foi fundamental. Então, o que eu gosto de relembrar, porque às vezes você começa a relembrar isso, aquilo, foram contribuições profissionais, fui, de certa forma, pago por isso, né? Aí não fica rico, não, aí diverte bastante. Mas o que vale a pena é, de fato, essa grande amizade em todos os níveis. Seja aí com os alunos, ex-alunos, os colegas de trabalho, daqui de Viçosa, fora de Viçosa, eu tive uma integração muito grande. Lamento não ter ido para o exterior, ter feito, tá certo? Mas aqui, o meu vizinho, eu bato na porta dele e nós conversamos profissionalmente muito e pessoalmente damos boas gargalhadas, e isso é possível de ser feito e foi muito gratificante. Só para finalizar, a última pergunta que você foi falando e passou aqui agora. Para um profissional hoje que queira trabalhar com biometria, quais são as ferramentas que ele deve carregar na caixinha dele? O que ele deve aprender? É o inglês ou é a programação? O que ele precisa, que base ele precisa ter para ser um bom biometrista? Bom, pois bem. A biometria é a área que se preocupa em analisar, processar dados e interpretar os fenômenos para tomar decisão. Certo? Então, isso que é o profissional que a gente coloca no mercado. Bom, então, se você precisa planejar e processar,
é necessário que você tenha uma base de estatística boa, que o planejamento experimental, né, você tem que estar gerando informações fidedignas, porque senão um lixo, se você gerar sem credibilidade, isso não permite tomar decisão. Se o biometrista tem por função processar dados, é necessário que ele entenda de programação ou entenda da conversa com o computador. Ele não precisa ser um programador, certo? Especialista. Não. Ele pode ser um bom usuário. Ele precisa estar, certo, a par do como funcionam as coisas, dos procedimentos, como é que é feito. Isso é fácil. Hoje em dia tem aí o Gênesis, tem o RBio, tem isso, tem aquilo. Não precisa dele ser. Não conheço estatístico que no programa, mas são excelentes. Então, mas pelo menos conhecer. Então, ele precisa da área de computação. Né? E precisa, essencialmente, se ele vai interpretar o fenômeno biológico, aí que está o pulo do gato. Porque nós estamos falando do indivíduo que entende de estatística e de computação, ele é um profissional, inclusive, procurado, é o cientista da computação, né? Então, muito em moda, todo mundo está falando isso. Mas eu acho que o biometrista vai além, porque ele precisa disso e precisa interpretar o fenômeno biológico. Então não adianta você analisar e processar se você não entender da primeira lei de Mendel. Você está na população F2 lá, essa coisa, você agregar 1 para 2 para 1, joga esse trem fora que não há estatística e computação que resolve se não estiver enquadrado dentro dos conhecimentos da genética. Então a genética é fundamental, você tem que conhecer de média, de variância, tem, mas da genética. Você cruzou, tem heterose, se você autofecundou, tem endogamia, se você está certo. Então existem algumas leis básicas da genética que são indispensáveis. Tá certo? Como você vai integrar a uma equipe, né, os conhecimentos de melhoramento. Então você tem que ter conhecimento de melhoramento, você tem conhecimento de genética quantitativa, de computação e da estatística. Então eu acho que isso é o profissional que eu gostaria de ter em termos de conhecimento científico. Agora, existe um profissional que é pessoa, que eu acho que também tem que, aí sim, independente da biometria. E aí esse profissional tem que, em primeiro plano, é o relacionamento humano. Certo? Eu acho que isso é indispensável para começo de conversa. Né? Você se relacionar bem, estar disposto a conversar, a ouvir, certo? Isso é fundamental. E tem alguns idiomas que você precisa aprender. Né? Eu acho que o português é fundamental. Tem gente que está negligenciando, viu? Esse negócio do WhatsApp, negócio, não sou contra não, também converso, né? Mas é necessário você saber expressar, né? Escrever, fazer seus projetos, ter suas ideias com clareza. Afinal de contas, nós vivemos e conversamos. Então, o português é fundamental. O inglês também. Uma outra língua, de preferência o inglês, é bom. Né? A gente sempre foi importante. Sempre foi. Né? Mas a gente não precisava viajar e conhecer. Não, se a gente fizesse uma imersão na biblioteca, eu me considero que meu contato com o inglês foi uma imersão na biblioteca, que eu precisava conhecer método. Eu precisava conhecer o inglês de 1956, eu precisava falar com o Griffith, com o Reina, que já morreu há muito tempo, né? Eu precisava conhecer os livros dele, estava tudo em inglês. Então, eu não ia falar com os caras, mas eu precisava mergulhar, né, no idioma que está vindo conhecimento. Mas hoje o inglês, um outro idioma é importante, porque muitas vezes você vai trabalhar na empresa, as empresas são muito profissionais, elas têm, né, tem filiais, tem contato com o mundo inteiro, e o diálogo vai ser um diálogo rotineiro, não só de ciência, mas de intercâmbio geral. Então, o inglês, eu acho que você não pode sair na atualidade. Não acho que isso vai ser problema no futuro, porque hoje os meninos nascem com o celular na mão, né, e conversa, né, o idioma, isso vai entrando mais facilmente, isso é importante. A estatística é outro idioma. A estatística não é uma área, como é uma área do solo, é um idioma. Qualquer indivíduo, qualquer área, precisa saber de estatística. É ali que testa a hipótese, ali que ele rejeita, ele entende o fenômeno, ele conversa. Será que tem variabilidade na minha população? Será que o meu experimento é bom? Ele faz uma análise estatística, devolve a informação e interpreta. Então, a estatística é um meio de comunicação que as pessoas têm que saber, certo? Porque é a necessidade de interpretar, a necessidade de formular hipóteses, sem conhecimento de estatística, não sobrevive. E você tem que conversar com a máquina, que é a linguagem da computação. Então, independente de qualquer área, nós estamos falando da biometria, isso o profissional tem que estar preocupado. Né?
Ou seja, saber da computação, saber da estatística, mínimo da estatística, o que é uma regressão, o que é uma correlação, isso é um conceito básico. O trabalhador nem sabe o que é isso, nem sabe pedir, né? Como é que vai saber interpretar? O inglês, o português e a sua área que você domina. Você quer fazer fitopatologia, você vai entender fitopatologia, de solo. Mas essas 4 você tem que estar sabendo. Português, inglês, computação e estatística é algo que é importante. A gente agradece imensamente a sua participação aqui nesse episódio. O seu nome foi um dos mais pedidos dentro do nosso público e é uma satisfação enorme realmente ter o senhor aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, porque o que está mais castigando essa pandemia, além das máscaras, do álcool gel, de tudo, é não poder estar em contato com vocês no laboratório, encontrando, conversando, rindo e conversando. Aí vocês estão me dando primeiro a oportunidade de conversar com um público maior, obviamente, mas estar aqui batendo um papo muito agradável com vocês. Eu agradeço muito, agradeço aí em nome de seus ao G Melhor, pela iniciativa, pela atenção que sempre nos dá, e sempre à disposição de vocês. Muito obrigado aí. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios do GeneticCast. Não deixe também de compartilhar e seguir este podcast no Spotify. Assim você ficará sabendo quando chegar um episódio novo. Um grande abraço e até mais!